Olá, estamos nessa tarde aqui do dia 21 de abril, aniversário de Brasília, parabéns Brasília, aniversário da UNB, parabéns Universidade de Brasília e parabéns ao Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União do Distrito Federal e também agora muito mais amplo, um sindicato muito mais forte, potente, com mais de 12 mil filiados, que representa também os servidores públicos do Judiciário, do Ministério Público também de Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. É muita responsabilidade. E a Chapa 2 e a Chapa 3 estão presentes conosco aqui nas telas múltiplas aqui da TV Comunitária, no Canal 12 na NET, e nós estamos também no YouTube, no Instagram e no Facebook, e também no site www.tvcomunitariadf.com. E no Instagram, bota lá TV Comunitária, @tvcomdf no Instagram, e no YouTube, TV Comunitária de Brasília. Então, fácil assistir a gente. E nós temos a honra de receber aqui nos estúdios hoje, representando a Chapa 2, nós temos o Job e temos o Laércio também. Laércio está conosco aqui no estúdio. Job está em casa, entrando online. Isso. Aqui no estúdio temos a honra de ter o Laércio aqui conosco. Acho que é a segunda vez, né, Laércio? Você falou que vem à TV Comunitária. É a segunda vez. Honra, então, a gente pela segunda vez está te recebendo aqui. E pela Chapa 3 nós temos a Ana Paula, que... Oi, Ana Paula, está online de casa aí conosco, mas está sempre presente aqui, né? E também nós temos o Fernando. Fernando também está online. Aí. Dá um alô aí só para a gente. Aí, olá, pessoal, boa tarde a todos e todas aí da nossa TV Comunitária. Para um bom debate. Vamos. E as eleições já começam amanhã, né, dia 22 de abril, e no dia 23 também de abril, quinta-feira e sexta-feira. E essa base de 12 mil filiados vamos estar podendo votar. Apesar dessa pandemia toda, nós vamos estar conversando aqui sobre a responsabilidade dessa eleição, a importância dessa eleição e diante de muitos ataques aos direitos dos servidores, né? Os servidores, mais uma vez, né, estão pagando pato, né? E o Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, coloca os servidores públicos brasileiros, o serviço público, o Estado brasileiro como um grande inimigo da nação. E isso não pode continuar, e é nosso dever aqui desse canal abrir as portas para a gente estar falando desse estado de coisa, fazer a defesa claramente que essa TV tem lado, né? Essa TV defende o Estado brasileiro, defende o serviço público brasileiro, e o povo brasileiro precisa cada vez mais de Estado. Aí daqui a pouco vem o fim da educação pública, daqui a pouco já acabaram com a legislação trabalhista, a reforma da Previdência que prejudicou enormemente o povo brasileiro, a emenda constitucional 95 que congelou por 20 anos os investimentos do Estado brasileiro na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, e também uma decisão do Congresso de congelar o salário dos servidores, que já estão aí, o Sindijus mesmo, a base do Sindijus, há 5 anos sem reajuste, né? Imagine falar em aumento real, quer dizer, com salário defasado, com salário sendo corroído pela inflação atual. Tudo isso nós vamos estar falando aqui de um congelamento que já vai até 2036. E ainda vem uma PEC 32, que é uma medida que está em votação no Congresso Nacional, que é uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional 32, que é uma proposta genocida, na nossa opinião, porque mata ainda mais o Estado brasileiro. Então, sobre essa situação toda, a importância toda desse cenário, né, de um sindicato que a gente acompanha há muitos anos na TV Comunitária de Brasília, que impôs sob muita greve, muita luta, todas as conquistas que representam atualmente o judiciário brasileiro em termos salariais, em termos de profissão. Então, nós vamos começar na ordem, então,
da chapa 2, aí os dois colegas, Job e Laércio, ficam à vontade para dividir o tempo, e ou se um só fala no próximo bloco, o outro fala um pouco mais, mas à disposição aqui a TV, a gente acaba que vocês decidirem. Nós vamos começar com esse primeiro bloco, perguntando para a chapa 1, né, desculpa, a chapa 1 não quis participar desse debate, né, a importância dessa eleição do Sindijus. Então, um tempo de 3 minutos, né, para que a chapa 2 possa se expressar e dizer para todo mundo que está em casa acompanhando, está no celular, está no computador, está na televisão, ou está na rede social aqui, acompanhando e falar para nós sobre a importância dessa eleição de um sindicato desse porte. Job. Boa tarde a todos, boa tarde Ana Paula, boa tarde Fernando Freitas, boa tarde Paulo Miranda e o Laércio, companheiro de chapa. Eu acho que nós fomos, com relação a essa eleição do Sindijus agora, pegos, num certo sentido, nós da chapa de oposição, pegos de surpresa, não é? E, como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. A chapa 1, sabendo das dificuldades deste momento de pandemia, se desinteressou, se dificultou o processo de uma negociação política para que nós adiássemos essa eleição para um período mais favorável à categoria. Essa eleição, ela é fundamental não só para o Sindijus, mas para todos os sindicatos do Poder Judiciário da União. Nós somos mais de 30 sindicatos e todos, sem desrespeitar nenhum deles, têm no Sindijus DF um norte, uma estrutura locomotiva. E se nós tivéssemos no momento próprio para essa eleição, em que a base democraticamente se manifestasse, nós teríamos condições de rearticular todo o processo, melhor, todo o movimento sindical para construir um processo de luta que se sagrasse vitorioso já até mesmo deste ano. Entretanto, a chapa 1, majoritariamente constituída por diretores do Sindijus, se recusou a entender que este momento não é o adequado para a eleição, veio meio, digamos, tratorando, usou do nosso estatuto para impor um procedimento que, ao final, gerará prejuízo para a base, e não para a chapa 2 ou para a chapa 1. Nós esperamos que ainda haveria tempo, né? Estamos nos últimos momentos, mas que a chapa 1 entenda a necessidade de adiamento e adote essa providência junto com a chapa 2 e chapa 3 para que a gente possa realmente atender aos interesses dos filiados. É isso que eu tenho a dizer. De 1 minuto, você quer complementar, Laércio? Sim, gostaria de complementar a importância das eleições, que o sindicato é o momento mais democrático que a categoria tem para se expressar. Infelizmente, a atual diretoria, que nem o Job falou agora há pouco, não quer dialogar, não quer praticar a democracia. Aconteceu isso nas assembleias do ano passado, em que não é garantido o direito de fala para os filiados, para os delegados, e agora faz a eleição durante a pandemia, com mais de 3 mil mortes por dia no nosso país, né? Colegas, já perdemos só no Ministério Público 8 agentes de segurança faleceram devido à Covid, e não atendeu. Nós tentamos na Comissão Eleitoral, tanto a chapa 2 como a chapa 3, o adiamento das eleições. Infelizmente, a chapa 1, né, e a diretoria se recusaram a adiar as eleições, que nem o Job falou, tratorando. Bem, o tempo foi cumprido aqui à risca, né? Eu estou com o time aqui marcando direitinho. Bem, Ana Paula, né? Aí com você e o Fernando. Quem quer começar? Fernando?
Oi, ok com áudio? Tem sim, Fernando. Estamos te ouvindo. Você quer falar primeiro sobre a importância da eleição ou a Ana Paula começa? Isso. Eu posso falar primeiro? Então sim, vamos botar você no ar. Pode falar. Tranquilo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos e todas estejam bem, com boa saúde, né, nesse feriado. Antes de iniciar nossa fala, nós não poderíamos deixar de registrar aqui o nosso repúdio à fala do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, o qual fez um insulto aos professores, dizendo que na pandemia somente os professores não queriam trabalhar, sendo que os professores estão se desdobrando em casa para poder manter as aulas funcionando no regime online, e os professores, categoria dos servidores públicos, são heróis nessa nação, porque não têm atenção nenhuma do governo e mesmo assim sustentam o pouco que há de educação nesse país. Então, deixar nosso repúdio à fala do deputado líder do governo e dizer que as eleições do Sindjus-DF deveriam ocorrer dentro de um espaço democrático, dentro de uma democracia, porque somos servidores da justiça, do Poder Judiciário. Mas não foi isso que a gente viu. Nós tivemos aí, como o Laércio colocou, fizemos vários pedidos à Comissão Eleitoral para que se adiasse as eleições, né? Eleição por urna de papel, por urna de lona e cédula de papel, um dos maiores sindicatos do Poder Judiciário. Só que a gente sabe que essas eleições feitas desse jeito têm um propósito, nós sabemos disso, temos consciência disso. Basta ver a composição da Comissão Eleitoral e a atual diretoria, o que eles fizeram no Estatuto nesses 6 anos. E a gente deixa aqui nossa nota de lamento mesmo, porque amanhã mais de 12 mil filiados terão que se deslocar para fazer o exercício do voto, correndo o risco aí de colocar em sua saúde e a de seus familiares em risco, quando todo o Poder Judiciário tem feito um enorme esforço para manter os servidores em casa, trabalhando de casa, para a gente evitar aí um cenário pior de pandemia. Ontem mesmo, deu aqui nos jornais de Brasília que os leitos de UTI se esgotaram. Então, essas eleições ocorrem neste momento, um momento muito triste para o país, e mais triste ainda quando a direção sindical, que deveria zelar pela saúde de seus filiados, faz exatamente o contrário. Para finalizar e passar para a Ana, deixar muito registrado aqui o lamento também da ausência da Chapa 1, que deveria vir ao debate, porque eles estão há 6 anos. Então, se tem alguém com conteúdo bom para debater conosco, que é a atual diretoria, está há 6 anos, 2 mandatos à frente do sindicato. E, como tudo nessa direção, se omitiram mais uma vez. Obrigado. Ana? Pois é, pessoal. Então, o que está acontecendo? Nós temos um sindicato que está com a categoria, mais de 95% da categoria trabalhando de casa, em trabalho remoto, e vamos ter uma eleição presencial do sindicato apenas por uma decisão da própria diretoria, que tem o controle da comissão eleitoral, por conta da forma antidemocrática como as assembleias têm acontecido, que são virtuais, as últimas assembleias. E por que a gente consegue fazer a assembleia virtual? Por que a gente consegue, no Sindjus, mudar o estatuto virtualmente e a eleição tem que ser presencial? Nós temos um órgão do Ministério Público do Trabalho chamado CONALES, que tem um sistema virtual de eleição que é muito seguro, desenvolvido por conta dessa situação. Nós temos as urnas eletrônicas do eleitoral, que também amenizariam até tanto a insegurança com relação a algum risco de fraude, quanto também amenizariam um pouco a pandemia, a questão da contaminação da Covid, porque a gente tem, evita o manuseio de papel, enfim. É uma série de situações que realmente pode deixar a diretoria do Sindjus com sangue nas mãos. A responsabilidade é muito grande. Nós, da Chapa 3, tentamos ir até o judiciário, tentamos tudo na comissão eleitoral para alterar essa situação. Tentamos também judicializar, tentamos dizer
entramos com um processo no Judiciário, no Tribunal de Justiça, mostrando essa situação, mas até por conta do paralelo às eleições gerais que aconteceram, acredito que por isso também, o Judiciário decidiu que não vai interferir nessa questão. Então, a gente precisa, sim, ir para a eleição nesta quinta e nesta sexta-feira, com muito cuidado, e garantir que o Sindijus volte para a luta, para o debate político, mas com muito cuidado mesmo, porque o risco que essa eleição presencial está colocando para os servidores do Judiciário e do Ministério Público é muito grande. Obrigado. O tempo foi 2 minutos a mais, mas como estamos aqui num debate que é mais ou menos um programa de TV, um misto, a gente está sendo condescendente. Tá bom, Ana Paula? Bem, nós estamos com um debate aqui com a Chapa 2, Chapa 3, das eleições dia 22 e 23 agora, amanhã e depois, do Sindijus, que é um sindicato hoje muito poderoso, né, em termos de defesa dos direitos dos trabalhadores, que representa 12 mil pessoas na base, servidores públicos de Brasília, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima, e o sindicato que representa os trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público da União, do DF, desses estados que eu falei, né? Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. Então, quer dizer, um programa aqui que abarca uma série de questões da maior importância para todo mundo. Nesse segundo bloco, com 5 minutos, né, para cada chapa, e a gente começa novamente pela Chapa 2, a pergunta que se fica é o seguinte: qual é o programa da chapa, né? Por que votar na Chapa 2 e qual a importância desse programa para essas eleições? Pode ir. Sim? Companheiros, companheiras, uma das principais propostas da Chapa 2 Muda Sindijus é a questão da valorização do Conselho de Delegados, o que foi muito esvaziado na atual gestão, que nem o Fernando disse, que está há 6 anos aí à frente do Sindijus, e o Conselho de Delegados praticamente foi esvaziado, né? O seu papel é um papel de colher da base sugestões, críticas, e ele foi esvaziado por essa atual diretoria, né? Como é uma diretoria antidemocrática, tanto em suas assembleias, isso é perceptível para quem já participou, e nas reuniões de delegados, em que houve também esvaziamento do seu papel deliberativo, no seu papel propositivo, nossa proposta da Chapa 2 Muda Sindijus é de valorizar o Conselho de Delegados, né? Que ele volta a ter importância que já teve em outros momentos históricos do sindicato, um sindicato do tamanho do Sindijus, né, com quase 12 mil sócios, né? Isso contando agora com Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. É necessário você ter organização para o local de trabalho. Você tenha o fortalecimento dos delegados no local de trabalho. E não meramente a diretoria querendo que os delegados homologuem o que ela decide lá entre 4 paredes lá da sede lá do sindicato. O sindicato tem que ouvir seus delegados, ouvir a sua categoria, o que não acontece no atual momento. Outro ponto pontuado pela Chapa 2 Muda Sindijus, que tem que se mudar o papel do sindicato. O sindicato está fazendo papel de associação, papel de recreativo, né? Foram feitos eventos ano passado, durante a pandemia, eventos no ginásio, né? Não conseguiu fazer prestação de contas, né? Foi incapaz de prestar conta para a categoria, chamar uma Assembleia de Prestação de Contas. Mas conseguiu fazer um evento chamado Gente que Inspira. E eu já disse que eu não me sinto inspirado por essa diretoria. E isso motivou vários companheiros de vários tribunais e do MP na composição da Chapa Muda Sindijus, na Chapa 2. Então a gente pede aos filiados que votem com segurança, com máscara, né, nos locais de votação. Mas lembre, o sindicato tem que votar ter o seu papel de luta. E não papel de recreação, um papel de quase que de concordância com a política nefasta desse governo atual. Seja o governo do Distrito Federal, que é o mesmo que tem a banca de advogados do nosso sindicato, que é também o atual governador, seja do presidente da República, que mandou várias propostas que retiram direitos da categoria. Atacou a nossa Previdência, atacou os nossos direitos, agora já tem até um decreto tramitando, já antecipando pontos da reforma da PEC 32. E o que o sindicato está fazendo? O que a diretoria está fazendo em defesa da categoria? Então, por isso a Chapa 2 conclama a categoria a retomar o seu sindicato, para que ele volte às lutas. Job? Paulo, aqui agora então você estava sugerindo que
por conta da cordialidade, a gente poderia estar mais num programa de TV do que num debate, eu vou introduzir, então, o que propriamente acho que vai gerar debate entre a chapa 2 e a chapa 3. Se nós vencêssemos essa eleição já nos dias 22 e 23, a primeira providência, a despeito de o Laércio já ter mencionado trabalhar no Conselho de Delegados, para mim é redefinir os conceitos de sindicalismo. A diretoria atual tem trabalhado dizendo ser uma diretoria que trabalha apartidariamente. Mas o que está em questão e que é importante trazer ao conhecimento da base é o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 3º, fala que ao sindicato cabe defesa dos direitos e interesses da categoria. E eu acho que essa é a pedra de toque que distingue a chapa 2 da chapa 3. A chapa 3, a despeito de eu poder estar equivocado, eu sinto que a chapa 3 tenha abraçado uma perspectiva de que sindicato é uma agremiação que se deve unificar com outras agremiações, outras instituições sindicais para fazer uma luta de abrangência maior, de defesa maior. Então, se nós ganhássemos a eleição, a primeira providência nossa seria a de fortalecer a categoria, e isso só se trabalha no ambiente político, com conscientização, para que nós pudéssemos apresentar os nossos direitos, apresentar os nossos interesses e fazê-los serem atendidos. É impossível a categoria pensar que diretoria sindical, por lábia, consiga trazer para ela o que ela espera. Então, nós precisamos mobilizar a categoria por meio desses espaços, conselho de delegado, assembleias, e reestruturar isso de modo a ser mais participativo. Uma diretoria, ela tem que entender e deveria mudar o nome, não deveria, até por uma questão de significado, deveria substituir diretoria por coordenação, porque a direção é dada pela base, seja em conselho de delegados, seja em assembleia. Então, o que nós precisamos é isso, entregar o poder à categoria para que ela saiba, se estiver mal, é responsabilidade dela, se estiver bem, é responsabilidade dela. Muito obrigado. Ok, ainda nesse eixo, né, a chapa 3 com Ana Paula Cusinato e Fernando Freitas, nós queremos ouvir vocês também sobre o que a chapa 3 tem de programa para o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário e o Ministério Público da União do DF, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. Então, Paulo, é muito importante esse momento de debate aqui, porque a gente realmente tem alguns detalhes para mostrar para a categoria que a própria estrutura do Sindijus não possibilitou, né? Então, assim, o que a chapa 3 tem de prioridade é redemocratizar o Sindijus, é um dos nossos eixos. Nós não temos mais assembleias setoriais, que é histórico na organização do trabalho aqui de base no Sindijus DF, e agora ampliando para Rondônia, Roraima, Acre e também Tocantins. O trabalho de base feito com diálogo, com muita escuta, principalmente, e compreendendo que uma diretoria de um sindicato precisa ter atitude de liderança. E o que uma liderança faz? A liderança escuta todo mundo e constrói consensos, né? Vai construindo consensos de forma que a gente tenha unidade para lutar de fato. Esse é um ponto. Outro ponto é que o Sindijus está parado. Nós não temos discussão de lutas. Até 2015, 2016, nós tínhamos um sindicato que, quando terminava a implantação de um reajuste, nós, servidores do Judiciário e do Ministério Público, só temos reajuste
por meio de projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, negociado com o Executivo, e antes disso, para enviar para o Congresso Nacional, nós chegamos já a ter que fazer greve para mandar a proposta de reajuste para o Congresso Nacional. Então, assim, que aí é uma outra negociação anterior com o Judiciário e com o Ministério Público, com uma disputa forte com a magistratura, com os membros do Ministério Público por orçamento, né? Então, o que que acontece? Nós, nesse contexto, sempre nós, quando terminamos de ter um reajuste aprovado, nós já iniciamos o debate sobre um novo reajuste, sobre o PCS, que é o Plano de Cargos e Salários. Esse é um ponto que nós não conseguimos ver debate. E, neste momento, diferentemente do que o Job colocou aí do pensamento da Chapa 2, nós entendemos que algumas pautas só é possível enfrentar com unidade com outras categorias, sim. Por exemplo, a reforma administrativa, para que possa ser derrotada, precisa, sim, de unidade. E também as questões específicas da categoria, que são transversais, que envolvem todos os servidores, precisam ser discutidas com os sindicatos do judiciário de todo o país e também com o sindicato do Ministério Público. Não é possível, na visão da Chapa 3, que o Sindijus se encastele ou se isole. É preciso, sim, estar junto, e o que a diretoria do Sindijus hoje fez, inclusive de forma antidemocrática, que foi desfiliar da FENAJUF, que é a federação que agrega todos os sindicatos nacionalmente, e inclusive o Fernando é dirigente da FENAJUF, o que a diretoria fez foi isolar o Sindijus, inclusive da possibilidade de debater reajuste, plano de carreira, PCS, porque está fora da mesa de negociação que existe instalada, que é a FENAJUF que participa. Então, assim, passando agora para o Fernando, mas o principal objetivo e as principais atitudes da nossa diretoria realmente é que a gente possa voltar a lutar. O Sindijus não luta hoje. Isso aqui para mim. É sobre o programa da Chapa, né? Certo. Então, eu vou... a Ana já deu uma visão muito clara do que nós pensamos com relação à unidade, com relação à nossa união nacional, que é a FENAJUF. Todos os PCS que nós conseguimos através de uma luta nacional, até porque nossa carreira, né, ela é nacional, é por lei nacional. E aqui eu quero dizer da clareza com a qual a Chapa 3 vai trabalhar. Primeiro, é importante que a gente comece a debater agora o novo PCS da gente. Nós já estamos atrasados, várias carreiras já estão debatendo o seu novo plano de cargos e salários. Nós temos, Ana, o Job, Laércio, uma preocupação muito grande com a transparência das ações jurídicas. Nós temos ações jurídicas como o RRA, como o PASEP, como o Imposto de Renda do Auxílio Creche. Nós temos ações jurídicas que o sindicato não presta conta e que há ali falta de informação. Então, o que nós da Chapa 3 propomos? Transparência. Nós queremos reestruturar o jurídico da entidade para dar celeridade nos processos. Queremos o debate urgente com toda a categoria nacional do novo PCS. Nós precisamos também discutir as atribuições de cada cargo. A tecnologia está batendo a porta. A pandemia forçou com que vários setores brasileiros, e o judiciário está entre eles, uma modernização da prestação de seus serviços. E aí, neste momento, surge a necessidade de se debater atribuições. E no debate das atribuições, nós temos um pleito, que é o INS, que já está aprovado em todas as instâncias da categoria, e até agora não saiu do papel. E o Sindijus DF, como sendo um dos maiores sindicatos, e por estar aqui geograficamente no DF, tem o papel crucial na unidade com a FENAJUF de colocar o INS para sair do papel. Não só o INS, mas também os outros pleitos das carreiras, como os oficiais de justiça, que precisam ter reconhecido o porte de arma, o risco de vida por conta da sua atividade. Nós tivemos agora um avanço cuja
FENAJUF foi pioneira, que é a questão da Conclui, por transformação favor. do agente de segurança para o policial judiciário. Então, esses são os eixos que nós precisamos trabalhar imediatamente, e isso está no programa da nossa chapa e vários outros. Beleza, nós vamos partir para o bloco 3, mas antes fazer um anúncio aqui, que nós estamos com debate aqui na TV Comunitária de Brasília e nas suas múltiplas telas ao vivo, conversando com a Chapa 2 e a Chapa 3, do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário MPU, aqui do Distrito Federal, e pegando também Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima, que representa 12 mil trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público da União. Essa base muito poderosa aqui sobre o futuro do sindicato e as eleições do dia 22 e 23 agora, uma eleição presencial em plena pandemia, uma Universidade de Brasília que fez uma eleição online, né, muito bacana para uma comunidade de 58 mil pessoas, e a eleição do Sindijus vai ser presencial, e já falaram aqui sobre esse assunto. Bem, nesse bloco 3, mais 3 minutos para cada chapa, começando com a chapa 2, sobre a importância, sim, ainda no foco de se vencer as eleições, mas agora não no programa geral. Quais as primeiras ações prioritárias tomando posse no Sindijus? Então, Laércio ou com Job? Job. Eu vou, antes de dar essa resposta, eu vou retomar, como se fosse uma réplica, a fala da Ana Paula, e também mencionou o Fernando NS. Quanto à fala da Ana Paula, ela mencionou a ideia da necessidade de luta, de unificação, melhor dizendo. Eu, quando mencionei que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses da categoria, não mencionei, assim, não estava implícito que ela se trabalhasse isoladamente quando a defesa do direito ou do interesse demandasse unidade. A ideia a que eu me oponho é a ideia de que você deva fazer uma luta em defesa dos trabalhadores. Essa é uma tese de um sindicalismo de classe da qual eu me afasto definitivamente. Unificar para ganhar é diferente de unificar para lutar, por exemplo, por justiça. Não é o caso. Quanto à fala do Fernando, ele mencionou o INSS. Porque eu me afastei por um tempo da realidade sindical, por ter tido uma crise de ansiedade, se as instâncias tiverem deliberado por defender isso, não há nenhum problema que a diretoria do Sindijus se empenhe por alcançar isso para os servidores de nível médio. Entretanto, o meu posicionamento, ainda não está isso plenamente ratificado na chapa, o meu posicionamento é que esse assunto deve ser debatido primeiro no Conselho de Delegados e depois na base, e em assembleia, a base apresentar qual é a melhor configuração da realidade para os servidores do Poder Judiciário. Feita a réplica, o meu ponto, a primeira ação tem que ser de natureza política, tem que ser criar mecanismos que atraiam os servidores para o âmbito sindical, desfazer imagens negativas presentes na mente de muitas pessoas, de que sindicalismo não é coisa séria, de que sindicalismo é coisa marginal. O servidor do PJU tem que saber que sindicalismo é essencial, é escudo e é lança para a realidade dele, é defesa e é ataque para que ele conserve a realidade que quer e a melhore. Então, resumindo, a primeira ação é se debruçar sobre meios de atração da categoria para o âmbito sindical,
para que ela entenda ser o sindicato fundamental, absolutamente essencial à vida dela, tanto funcional quanto por meio de garantir poder aquisitivo para ela, quanto na sua vida privada, na sua vida familiar. Essa é a minha resposta. Muito obrigado. Ok, foi bem no tempo, apesar que essa TV aqui está devendo 2 minutos para chapa 2, a gente vê depois como fazer esse pagamento, para poder conciliar os times. Bem, nós estamos sendo bem, eu sim, estou sendo bem rígido aqui, com o celularzinho aqui, marcando o time. Bem, nós vamos querer ouvir também a chapa 3, né, sobre quais são as primeiras ações, né, bem pontuadas. Se você me permite, Paulo, uma sugestão, nós poderíamos então pagar aí nossa dívida também, culpa nossa, da nossa chapa 3, que extrapolamos o tempo, passando 2 minutos para o Laércio, fazer as considerações dele com relação a esse bloco tão importante que o senhor mencionou, que são as primeiras ações. Aí eu submeto a minha sugestão ao senhor, aí na coordenação dos trabalhos. O Laércio já concordou, então, Laércio, 2 minutos. Nas primeiras ações, que nem pontuado pelo Job, nós temos hoje um enfrentamento com esse governo, tanto do Distrito Federal, também advogado do nosso sindicato, até uma coisa até irônica, né, que o governador que ataca tanto o direito dos trabalhadores do Distrito Federal também é um advogado do sindicato, é uma coisa emblemática, beira assim, é surreal. E também esse governo federal. Como primeira ação, nós temos hoje já campanhas de luta tanto do FONASEF, do Serviço Público Federal, como do FONACAT, das carreiras típicas. E o sindicato não é uma ilha, que nem a Ana Paula falou anteriormente, o sindicato vive numa ilha há 6 anos. Numa ilha da fantasia. Porque são 6 anos de só perdas e derrotas. E é o momento do sindicato sair dessa ilha. Uma das primeiras ações da nossa chapa, se for vitoriosa, é contactar com os companheiros da FONASEF e do FONACAT e trabalhar uma luta conjunta de enfrentamento tanto ao governo do Distrito Federal, no que atingir os direitos dos nossos companheiros do GDF, como também na área da União, juntar com o FONASEF e o FONACAT nessa luta. Essas seriam as primeiras ações da chapa 2, Muda Sindijus. Então, beleza, estamos aí, kits. Vamos continuar então, Ana Paula ou o Fernando agora? Agora pela alternância chapa que é 2. comigo. Isso. Ok? Pode ir. Bom, Paulo, se eleita a chapa 3, a nossa primeira ação é tirar o Sindijus do imobilismo. A máquina do Sindijus precisa funcionar em defesa dos seus filiados. Então nós vamos conclamar a todas as entidades sindicais e associativas para fazer uma grande luta contra a deforma do Estado, que é o que representa a reforma administrativa. Nós vamos voltar a ter diálogo com todas as entidades a qual essa direção rompeu e se isolou. Essa é a primeira ação. A segunda ação, nós vamos voltar o Sindijus ao espaço da democracia que ele nunca deveria ter saído. Nós vamos prestar contas, porque a atual diretoria está há 2 períodos sem convocar a Assembleia de Prestação de Contas, como desculpa, Paulo, que não poderia chamar uma Assembleia presencial. Uma Assembleia que geralmente dá entre 300 e 500 pessoas. Mas essa mesma diretoria, Paulo, impõe uma eleição presencial cuja participação se espera de 11 a 12 mil pessoas. Ou seja, para prestar conta, não pode ter evento presencial. Para fazer eleição de forma assodada, pode colocar 12 mil vidas em risco. Então, nossa segunda ação será prestar contas que essa diretoria tem se omitido a prestar, porque se presta conta é a Assembleia. A Assembleia Geral é a destinatária das contas. Como terceiro passo, nós temos que sentar com cada tribunal, com cada segmento e discutir as dificuldades que cada um estão passando em seus locais de trabalho, seja pelo avanço da tecnologia, a exemplo aí do balcão virtual do CNJ, seja com as movimentações de forma um pouco sem muita democracia que acontece nos tribunais e também no TJDFT. Então nós temos que voltar
a fazer com que o Sindijus dialogue com sua categoria. E eu quero dizer e garantir para vocês que nesta gestão da Chapa 3, filiado não terá seu direito de voz cassado. Nós estamos há 6 anos, Paulo, com o nosso direito de voz cassados nas assembleias da atual diretoria, que está lá há 6 anos. Então, eu quero deixar um compromisso. A democracia, princípio estatutário, será pedra fundamental para que a gente procure as soluções dos nossos problemas, construa o diálogo e saiba respeitar a divergência. Porque hoje, na atual diretoria, este debate é a grande prova. A diretoria só quer dialogar conosco, Paulo, quando ela pode fechar os microfones. Quando os microfones são abertos de tempo igual a todos, como o Paulo colocou agora, devolvendo os 2 minutos para o Laércio, a atual diretoria não se sente muito bem em espaço democrático. Então, aqui da minha parte, vou passar para a companheira Ana, mas são essas as principais ações que nós vamos tomar. Mas a Ana agora só tem 30 segundos, a não ser que a gente fique devendo de novo. Ana, 30 segundos. Não, mas 30 segundos tá bom, porque o Laércio e o Job trouxeram em vários pontos. Eu só queria destacar que a Chapa 3 também tem compromisso com o Conselho de Delegados Sindicais. Nós construímos esse conselho porque, numa gestão que eu participava, porque nós acreditamos que é assim que se organiza um sindicato tão grande como o Sindijus. E nós precisamos, sim, valorizar, fortalecer e empoderar o Conselho de Delegados Sindicais e, inclusive, fazer a eleição que está atrasada, garantir que os delegados sindicais participem das decisões também da nova diretoria do Sindijus. Mas esse ponto para a gente destacar e equilibrar aí com a Chapa 2, que também tem essa proposta. Obrigado, Ana. Nós estamos aqui ao vivo na TV Comunitária de Brasília, nas suas telas, nas redes sociais, num debate sobre as eleições do Sindijus, Sindicatos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União, Distrito Federal, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. É uma eleição que envolve 12 mil filiados na base desse sindicato. E é presencial, né, na quinta e sexta-feira, dia 22 e 23 agora de abril. Bem, a pergunta agora para a Chapa 2, nós vamos tomar essa pergunta pela TV Comunitária de Brasília. É sobre a PEC 32, que a gente considera uma PEC genocida porque mata o Estado brasileiro e há uma medida provisória antecipada que prejudica ainda mais, né, o serviço, o servidor, o Estado brasileiro, porque concede poderes ao presidente que ele não tem poderes para isso por uma medida provisória e que todo mundo espere que o Congresso devolva essa medida provisória e que rejeite também essa PEC 32, proposta de emenda constitucional, para que não passe de forma nenhuma a PEC 32. E que permite o fim da estabilidade do servidor, redução de jornada, redução de 25% de salário e uma série de outras coisas que prejudicam o servidor público em todo o país. Todo o país, não é só Brasília, não. Então, nós vamos começar pela Chapa 2 com essa pergunta, né? E fica entre o Job de Brito e o Laércio. Qual a posição, né, da Chapa 2 sobre essa PEC 32? A PEC 32, ela visa a precarização do serviço público. O intuito dela é de criminalizar o serviço público e os serviços públicos. Por ironia do destino, hoje, quais são as carreiras que estão socorrendo a sociedade brasileira? São os médicos, os enfermeiros, estão na linha de frente, os policiais, que também estão na linha de frente. Então, o que se percebe, por parte desse governo, que é um governo da necropolítica, a negação tanto da pandemia, como da questão da importância dos serviços públicos, né? O servidor público ele presta um serviço à sociedade e ele é atacado desde o governo Collor, no governo FHC, no governo Temer e agora com o governo, que eu recuso a falar até o nome do atual governo, porque é o governo que ataca os interesses da classe trabalhadora e dos servidores públicos de modo geral. É claro que o interesse do governo é a precarização do serviço público. E era para ser justamente o contrário, era para ser o momento da valorização. O que não seria da população se os médicos e enfermeiros não estivessem na linha de frente no atendimento dessa pandemia? Então, na verdade, era para ter o contrário,
que nem o Fernando disse da deforma, é para estar tendo um incentivo e valorização do servidor público, e não a criminalização. E até, Job, para concluir, Job, porque são 3 minutos. Job? O meu ponto, o que eu tenho a dizer nesse aspecto é o seguinte: há sempre um contexto nesses debates em que as pessoas se propõem a representar outras, se introduz nessa estrutura uma ideia do poder do representante. Esse contexto tem que acabar da mente de cada um de nós. É impossível, se a maior parte da audiência for, e eu espero que seja, né, pessoas qualificadas, essa ideia de que o representante tem poder. Isso tem que definitivamente acabar da mente do eleitor e do representado. A PEC, a que vocês estão mencionando, ela é um problema, então, apresentando a sua abordagem irracional, seria suficiente para que ela não fosse aprovada. Entretanto, não é isso que está em questão. São forças que estão se digladiando. Nós, Poder Judiciário e os demais integrantes do Poder Público Federal, está ciente de que a questão não é irracionalidade ou racionalidade, são interesses. Um representante na burocracia, nos bastidores, de servidor público, terá poder de fazer alguma coisa? Então a categoria tem que entender que é ela na rua, é ela articulada, é ela, nesse caso eu estou com a Ana Paula, porque o problema é para todos os servidores públicos federais, problema que eu estou dizendo, consequência de interesses que estão tentando nos tirar do desenho adequado de uma boa prestação de serviço público. Então o meu ponto aqui com relação à PEC é: isso tem que ser debatido, mas o mais essencial a ser debatido é o modo como você, servidor, entende equivocadamente a política. Você é o ser essencial da política. Um diretor, um dirigente sindical, um representante apenas revela o poder que você tem. É isso que eu gostaria de dizer. Então, essa mesma pergunta, né, sobre a PEC 32 para a Ana Paula e ao Fernando Freitas, da Chapa 3. Então, Paulo, é muito boa, muito oportuna essa pergunta, porque é o maior problema que nós temos hoje na nossa categoria e entre todos os servidores federais, distritais, estaduais, municipais, e também é um problema da população brasileira. Eu quero destacar que eu acho muito importante essa valorização que a gente constrói da questão da saúde, claro, é muito importante. Compreendo que um argumento que nós temos hoje é a questão, é mostrar que com o SUS é que nós podemos enfrentar a pandemia, né? O que a gente ainda consegue enfrentar na pandemia é porque não existe o SUS. E o SUS é uma referência mundial hoje mais que nunca. Mas é muito importante também lembrar, gente, que a reforma administrativa, ela destrói também o acesso à justiça para toda a população. O que a gente tinha construído há 10 anos, assim, há um tempo atrás, de um tempo para cá, de interiorização da justiça, de estrutura da justiça eleitoral, o fortalecimento do Tribunal de Justiça aqui no DF, do MP-DFT também, com a criação de muitos cargos, a justiça do trabalho, que tem sido sempre massacrada e que foi muito atacada na reforma trabalhista. Isso tudo tem uma relação muito direta com a nossa vida também, como servidores. Aí já indo para o lado que o Job levanta, de também olhar o nosso ponto de vista, a reforma administrativa, ela desconstrói direitos de nós, servidores atuais, e dos futuros direitos. Acabar com o concurso público é um crime. E o concurso público está destruído na reforma administrativa, é um crime. O concurso público amplo, da forma como ele foi construído a partir da Constituição de 1988, é uma vitória do povo brasileiro todo, não é só de nós servidores públicos, é do povo todo. Então, assim, e agora, o que fazer? Um dos problemas que a gente tem é que, como o Sindijus, a atual diretoria, que é a Chapa 1, não tem dialogado com os servidores, tem muito servidor hoje, aqui no Distrito Federal, e acredito que nos outros estados também, que não sabem que a reforma administrativa ela tem um impacto direto na nossa vida funcional.
E esse esclarecimento precisa ser feito. Aí volta para a nossa primeira proposta, que o Fernando colocou muito bem, de que nós vamos conversar com todos os servidores. Também para esclarecer o que é essa reforma administrativa. Porque nós precisamos construir mobilização. Não existe enfrentamento contra a retirada de direitos sem mobilização. E se não é possível ir para a rua, é possível fazer mobilização de redes, de mobilização com ligações para os gabinetes dos parlamentares, enfim. Só que dizer que vai fazer isso não adianta. Colocar outdoor na rua não adianta se você não dialoga com o servidor. É isso. Legal, então. Nós vamos partir para o quarto bloco e depois teremos o quinto de encerramento. Já até em nome da TV Comunitária, eu agradeço muito a convocação de vocês para que a TV participasse desse importante diálogo aqui com a sociedade, com a cidade, com a categoria, né? A nossa grandíssima audiência é no Canal 12 na NET, né? Que só em Brasília tem cerca de 1 milhão de pessoas, e com certeza esse debate está sendo muito bem visto, e nós vamos estar reprisando aí amanhã e depois também, tendo em vista que as eleições permanecem e nada nos impede de continuar com esse diálogo nas nossas reprises. Bem, agora eu passo para a chapa 2 para que possa fazer uma pergunta para a chapa 3 e depois o contrário. 1 minuto, né? A minha pergunta para a chapa 3, para a Ana Paula e para o Fernando Freitas, é uma coisa que está afligindo a categoria do PJU e do MPU. É uma coisa que tem gerado muita insatisfação, que é o tema dos planos de autogestão, né, dos tribunais e do MP. O do MP recentemente passou por uma grande majoração das tabelas, né? O plano entrou numa crise, né? Todos os planos de autogestão estão passando por crise, e qual seria a proposta da chapa 3 em relação aos planos de autogestão? E também um comentário a respeito que o sindicato quer propor um plano de saúde, né, que também irá concorrer. Eu queria uma opinião da chapa 3 também em relação a isso, em relação à crise que passa os planos de autogestão, que tiveram as suas tabelas majoradas, o que gerou uma perda salarial nos contra-cheques dos servidores do PJ e MPU, e um comentário também a respeito que a atual diretoria quer realizar a contratação de um plano de saúde, digamos, paralelo. Bem, então, tempo de resposta. Nós vamos passar, então, para a chapa 3. 3 minutos. Tempo, né? Pode ir. Laércio, essa sua pergunta foi muito oportuna. E aí eu pedi para a Ana aqui para responder, porque nós passamos isso no TJ com o ProSaúde. O ProSaúde estava numa crise, foi apresentado para a gente um possível débito, e, para nossa surpresa, nós nos vimos rifados pela diretoria do Sindijus. Quem fez todo o debate e a defesa do ProSaúde no TJ, que é um dos maiores planos de autogestão aqui no DF, fomos nós, na época do Conselho da Sejus, que colocamos aí a prioridade de debatemos com desembargadores, fomos fazer estudos técnicos e hoje o plano está equilibrado. E aí, Job, eu quero dizer o seguinte, que nossa chapa tem o compromisso do fortalecimento dos planos de autogestão. Nós estamos vendo nessa pandemia o quanto é importante o fortalecimento dos planos. Já na questão do sindicato ter um plano, ele já tem, viu, Laércio? Ele já implantou isso. Nós criticamos muito lá atrás. Nós podemos dizer o seguinte, que o modo como é feito esse plano é algo obscuro para nós não temos conhecimento. Então, nós não temos ainda posição firmada sobre o sindicato ter um plano. Mas nós temos uma posição firmada de que esse plano não pode concorrer e nem tampouco atrapalhar que nós façamos o zelo pelos planos dos órgãos. É preciso que o sindicato atue com mais técnica e menos politicagem. Então, o sindicato precisa ter uma área técnica para ajudar os seus servidores quando for debater com as áreas técnicas do tribunal. É isso que a gente tem pedido. E aqui, Laércio, para finalizar, no TJ, nós estamos discutindo um seguro-saúde, um limite de teto de custeio para as despesas. Estamos discutindo isso porque a categoria quer uma proteção, porque não pode ser internado no UTI e ficar devendo 1 milhão,
3 milhões, como é o que acontece hoje. Então, se o sindicato for um sindicato sério, ele pode fazer um trabalho muito bom perante as administrações dos planos de autogestão. Ana Paula, tem 35 segundos. Então, eu vou aproveitar e falar rapidamente do Plano Assiste, que é o plano de saúde do Ministério Público, porque o Laércio citou, e o Laércio também é meu colega aí de Ministério Público, né? Está lá na PGR, eu estou no MPDFT. Já gastei os 35 minutos, mas rapidamente. Então, gente, o plano de saúde, ele precisa de duas coisas: acompanhamento permanente e auditoria, proposta. O debate tem que acontecer com os servidores para levar o debate para o plano de saúde. No Ministério Público, a gente teve uma gestão muito longa com um secretário-geral que desconstruiu o acesso melhor, que a gente tinha algum espaço democrático para discutir plano de saúde, que foi o Lauro Cardoso. Ele desconstruiu isso, e hoje a gente ficou refém de associações. Só que a associação, por exemplo, a associação da PGR, que é a SMPF, é quem faz alguma coisa quando faz, porque o Sindijus não faz nada. Quando você depende da associação, a associação usa a sala do prédio, ela tem uma relação que não é a do sindicato. Quem tem que lutar por nossos direitos é o sindicato. E o plano de saúde tem tido várias mudanças que nós não sabemos se são necessárias ou não, com custo altíssimo, aumentos enormes, e o servidor, no meio de uma pandemia, tendo aumento de contribuição para o plano de saúde e sem melhorar a qualidade em ponto nenhum. É isso, né? Então, nós precisamos conversar com os servidores, construir propostas, e na linha do que o Fernando colocou, para todos os órgãos, tá, gente? Não é só TJ, MPU, mas sim, todos os órgãos precisamos estudar e propor melhorias para todos os planos de autogestão. Bem, 4 minutos e 24 segundos, então também na resposta da... Agora, o contrário, né? A resposta da chapa 2, a gente vai dar o mesmo time de 4 minutos e 24 segundos, está aqui anotado bonitinho. Bem, então eu passo para você, Ana Paula, ou para o Fernando. Qual é a pergunta da chapa 2 para a chapa 3? Aliás, da 3 para 2. Você quer fazer? Da Não, chapa 3 para a chapa 2. Desculpa. Ana, você pode fazer aí, Ana, fica à vontade. Posso fazer, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre... Eu queria fazer uma pergunta agora para a chapa 2, sobre esse episódio recente da desfiliação do Sindijus da FenaJuve. Considerando, queria pedir para vocês considerar o que vocês pensam dessa desfiliação, se entendem que nós precisamos continuar trabalhando com unidade, com todos os estados, uma unidade nacional, até considerando que as leis que regem as nossas carreiras e as principais decisões são nacionais, né? Nossa carreira é federal. E se vocês pretendem reabrir esse debate na categoria, ou se compreendem que já está decidido e não vão reabrir o debate da volta do Sindijus para a FenaJuve. Bem, então nós vamos à resposta da chapa 2, 4 minutos e 24 segundos. Começa você, Laércio, ou o Job? Em relação à federação FenaJuve, que eu falei nas minhas intervenções anteriores, sobre a FONASEF e o FONACAT, defendi no Congresso a participação da categoria e do sindicato nesses fóruns, FONASEF e FONACAT. Em relação à FenaJuve, é um pleito que já chegou para a chapa 2 de reabrir a discussão da refiliação à federação. Porque assim, o que está acontecendo hoje no Sindijus, e eu já falei isso na comissão eleitoral, o debate está interditado, porque a diretoria não deixa a categoria falar e nem se pronunciar dentro dos seus fóruns. Então o microfone não é nem aberto, né, nas suas assembleias. Então a categoria questiona, uma parcela da categoria questiona sim, a federação tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas também questiona a questão da forma que foi feita a desfiliação, da forma que foi feita a assembleia, né? A Assembleia não foi dado o direito nem de fala para diversos colegas que tentaram participar da Assembleia. E isso gerou grande insatisfação da categoria. Então a chapa 2 tem recebido, sim, diversos apelos dos eleitores, dos sindicalizados, para que se reabra a discussão. Até porque o Sindijus não vive numa ilha.
alguém achar que nem o Job já falou aqui durante o debate, achar que o Sindijuiz sozinho possa vencer tanto o governo do Ibanez como o governo do Bolsonaro numa ilha, é quase que impossível. Job, se quiser complementar. Tá. O meu ponto quanto à FENAJUF, eu já fiz uma reflexão um tempo atrás a respeito do seguinte: não faz o menor sentido haver mais de 30 sindicatos no PJU. O patrão, entre aspas aqui, o patrão de cada um desses 30 sindicatos, ou mais de 30, é o mesmo. Aquelas demandas, aquelas realidades específicas, elas bem poderiam ser abraçadas por associações. Como a realidade jurídica posta entrega o poder de cada estado ter seu sindicato, ou até mais de um, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e tal, fica essa realidade em que a gente está. A gente tem que entender o seguinte: por que aqui a base em Assembleia optou pela desfiliação? Porque há uma ideia de que a FENAJUF, os dirigentes da FENAJUF, têm desvio de finalidade, assim, não têm olhado para o real problema, que é unificar a categoria. Quanto à sua pergunta, Ana Paula, eu entendo que é necessário, na minha perspectiva, que a FENAJUF pudesse ser o sindicato nacional dos servidores do Poder Judiciário da União. E que cada sindicato, nesse aspecto, pudesse ser até uma associação. Entretanto, se o foco maior da federação não voltar a ser a unidade dos sindicatos do Poder Judiciário da União, então fica difícil convencer a Assembleia, que é onde nós temos que pegar a autorização para a refiliação, fica difícil convencê-la de que é um foro necessário, relevante e poderoso para que nós alcancemos vitórias relevantes para a categoria. Essa é a minha resposta. Obrigado. Ainda tem um minuto, Laércio. Continuando, Job, assim, a questão da federação, ela tem uma história de luta em defesa da categoria, né? E nessa campanha, que como não está tendo debate, a atual diretoria se recusa a discutir com a Chapa 2 e a Chapa 3, e olha que eu convidei no grupo de WhatsApp, e o debate que eles propõem no WhatsApp é o seguinte: eles ficam printando o que a Chapa 2 ou a Chapa 3 escreve, ou alguns filiados, e fala assim: vou te processar, printa, eu vou mandar para o meu advogado para processar vocês. O advogado é o Ibanez, que é o atual governador. É surreal. Você tem constantemente uma ameaça, tem um debate interditado, não querem debater propostas e ficam printando as nossas considerações, nossas propostas, falando assim: iremos processar vocês. Estamos printando essa tela. E não querem debater. A federação é um debate importante da categoria, que nem o Job falou, são mais de 30 sindicatos. A federação é um instrumento de luta da classe, digo, os servidores do PJU e MPU. Tem problemas? Verdade. Toda instituição da defesa dos trabalhadores, ela vai se construindo ao longo do tempo. E ela precisa ser modernizada e aperfeiçoada. E não simplesmente achincalhada igual a Chapa 1, a diretoria faz ultimamente atacando a federação que tanta luta já teve em defesa da categoria. Obrigado. Bem, nós vamos partir agora para as considerações finais de cada chapa. Nós vamos aumentar o tempo em 1 minuto, dando 2 minutos para cada um dos membros, né? Então, no total, 8 minutos, contando as duas chapas, para que façam suas considerações finais sobre esse debate aqui das eleições do Sindijus, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União do Distrito Federal, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima. Com eleições, 12 mil pessoas vão participar dessas eleições de dias 22 e 23, agora quinta e sexta-feira. Então, nós vamos começar pela chapa 2. Laércio, então, 2 minutos, depois também o Job, 2 minutos. Quero agradecer aqui à TV Comunitária, ao mediador Paulo Miranda, conclamar nossos sindicalizados a comparecer às urnas, né, o drive-thru, né? Apesar de tudo que a gente ponderou sobre a questão da pandemia, mas a eleição nessa quinta e nessa sexta-feira, compareça e vote, né? O sindicato é o seu instrumento de luta. E você tem que participar do seu sindicato, votando e participando de suas instâncias. A Chapa 2, em nosso programa nas redes sociais e no próprio boletim divulgado pela Comissão Eleitoral nos meios de comunicação do sindicato, nós temos 45 itens de propostas. A gente fala um pouco sobre a modernização que aconteceu no MPF, que foi nefasta para a instituição, e a questão da dívida pública,
que é pela companheira Maria Lúcia Fatorelli, em que ela questiona todos os orçamentos do nosso país destinados aos banqueiros, né, que a gente participa, eu participo, além de eu ser candidato à chapa do Sindijus, chapa 2, também participo da Auditoria Cidadã da Dívida, da companheira Maria Lúcia Fatorelli, e também sou coordenador-geral da Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder, do MPU, a AGEMPO. Então, concluímos os companheiros da categoria. Agradecimento à chapa 3, a Ana Paula e ao Fernando participando com a gente aqui nesse debate democrático, e mais uma vez ao Paulo Miranda pela mediação desse debate entre a chapa, que é inédito no Sindijus. Muito obrigado a todos. Boas eleições à chapa 2 e à chapa 3. Bem, Job, por favor. Pois não. Na minha consideração final, eu quero fazer uso, eu não me lembro muito bem qual é o termo que se usa para colocar o seguinte: há um sapo, coloca o sapo em água fria, vou usar o termo panela, e a coloca sobre uma chama. E esse sapo se cozinha ali e não dá o salto, porque ele vai adaptando a sua temperatura à temperatura do ambiente e morre ali sem saber que está sendo fritado, digamos assim, cozinhado, sei lá qual é o termo adequado. O meu ponto é isso. Estou me comunicando agora com os servidores da base do Sindijus para dizer o seguinte: o seu ambiente está fervendo gradualmente, mas está caminhando para a fervura. Se você ficar em casa, não estou dizendo em casa em sentido não que você deva sair, mas se você ficar nessa ilha, isolado, e o mundo se transformando, a PEC 32 vai ser aprovada e a sua realidade vai se precarizando. É importante, absolutamente relevante, que você se envolva com as questões políticas, porque o ambiente, a água fria que vai alterando a temperatura é a política. E se você não estiver atento a isso, quando você se der por já estará no ambiente fervendo. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer que com essa modernização da economia, de maneira que inteligência artificial, altas tecnologias, elas estão surgindo e desempregando. Onde é que a pessoa que sobrevive do trabalho, em desaparecendo o trabalho, de onde essa pessoa tirará o seu direito de consumir? Se ela tira da venda do trabalho. Então é importante que cada vez mais vocês percebam que é da unidade das pessoas que virão os seus direitos, e aí não é por vender trabalho, mas o seu direito como cidadão, o simples fato de você ser um ser humano digno, lhe dará, na unidade, lhe dará força para assegurar a sua existência. Então eu conclamo vocês a se envolverem com a política, a buscarem a unidade de luta e entenderem a água em que vocês estão. Está mudando a temperatura. Uma boa tarde, muito obrigado, Paulo Miranda, muito obrigado à TV Comunitária por nos dar esse espaço de manifestação. Bem, vamos às considerações finais então da chapa 3 com Ana Paula Cosinato e Fernando Freitas. Colegas, servidoras, servidores do Judiciário aqui no DF, em Tocantins, em Rondônia, Acre, Roraima, servidoras e servidores do Ministério Público da União aqui no Distrito Federal, eu quero dizer para vocês que eu estive à frente do Sindijus por um período de grandes conquistas, e pequenas também, porque cada conquista que a gente teve juntos foram todas compartilhadas, dialogadas, nós sempre fizemos muitas assembleias, então não é falta de diálogo, nunca vai faltar diálogo onde eu estiver. Eu tenho um compromisso com vocês de garantir que o Sindijus volte sim a ter debate, diálogo e transparência. E muito trabalho e coragem, porque é preciso ter coragem para dizer que nós podemos sim lutar por reajuste, mesmo com essa conjuntura, porque nós sabemos que a magistratura está construindo esse debate,
sabemos que outras categorias estão construindo esse debate e nós estamos parados. Então, para voltar a lutar, e sem luta não tem conquista nesta categoria, todo centavo que tem no nosso contra-cheque foi com muita luta. E quem esteve nas greves, nos atos, nas assembleias, sabe muito bem disso. E quem não esteve, muitas vezes também sabe, porque a gente tem muito colega que fica na retaguarda para garantir que a mobilização possa acontecer. Então, eu vou pedir o voto para cada uma e cada um de vocês para a chapa 3, porque é a chapa que tem condições de fazer debate e encaminhar, de fato, reajuste, fazer com que esses processos judiciais andem, sejam de fato executados, fazer com que nós recebamos todos os nossos passivos, fazer um amplo debate sobre carreira, nós precisamos discutir nossa carreira e temos condições e coragem para enfrentar a reforma administrativa e qualquer outro ponto de retirada de direitos. Peço voto a todas e todos na chapa 3. Então vamos agora ao tempo do Fernando, por favor. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua mediação tranquila e justa, né? No tempo, nos avisos. A gente já começa agradecendo. Agradecer ao Job e ao Laércio pela oportunidade do diálogo, pelo respeito às divergências e pela consciência de que precisamos estar unidos nessa batalha que nós vamos enfrentar. Queria agradecer também à TV comunitária, que cedeu aí o espaço. Sabemos que o tempo é limitado pela programação, mas deixamos aqui nosso registro de agradecimento. Certamente esse momento para o Sindijus será muito importante para a sua história, porque eu não consigo me recordar aqui qual foi a última vez que a gente teve um debate no Sindijus. Agradecer também, Paulo, a 19 sindicatos de todo o Brasil, do Poder Judiciário da União e do Ministério Público, que manifestaram apoio à Chapa 3, não por ideologias outras, mas porque entenderam a necessidade da unidade nacional para a gente poder enfrentar a agenda de ataques que está aí. Tivemos a emenda constitucional 95, tivemos a emenda 186, que também colocou ataque, temos aí uma agenda de privatização e agora nós temos a reforma administrativa que vem para acabar com todo o Estado social que com muita luta nossos pais construíram, no meu caso, que sou novo, tenho 35 anos, mas aí alguns de vocês também construíram com a Constituinte de 88. Dizer também, Paulo, que eu estou muito contente de estar numa chapa que tem uma mulher na coordenação geral, porque para nós alguns valores não são discursos vazios, são reflexos de uma prática. Dizer também, Paulo, repudiar aqui uma fake news da chapa 1 nesse meu tempo, onde colocaram em sua campanha diretores fakes. Portores do Norte não existe. E em que pese a atual diretoria ter alterado o estatuto para recepcionar os colegas dos estados do Norte, quem tem servidor na diretoria como candidato do Norte é a chapa 3. Porque a unidade para nós não é um discurso vazio, a unidade é prática, a unidade é a ação. E aí dizer muito claramente que nós temos representatividade de todos os tribunais aqui na nossa chapa. Nós temos pessoal da área de tecnologia, agente de segurança, nós temos os colegas do TJ com a grande participação, por ser aí um dos maiores tribunais, mas não o mais importante, é um dos maiores, porque todos são importantes nessa luta. Dizer para vocês que a chapa 3 tem um compromisso com a FENAJUF, de retornar à FENAJUF, porque é a FENAJUF que tem proposta de unidade nacional. E queria deixar um recado para a direção do Sindijus DF. O abandono ao diálogo é prática marcada de vocês. Dizer que sai da FENAJUF porque lá tem problemas, a lógica se aplicaria ao Sindijus, porque no Sindijus nós temos também problema. E você sabe o que a chapa 2 e a chapa 3 opinaram por fazer a diretoria do Sindijus? Estão aqui, ó, lutando para ver implementadas as melhorias daquilo que a gente acha que está errado. Façam isso na FENAJUF, não pule fora do barco, fique no barco e tente consertar o barco para a gente caminhar junto. Agradecer a todos vocês, um grande abraço, um bom feriado a todos e que amanhã, se a gente for de confiança e do seu voto, vote chapa 3 para o Sindijus avançar. Bem, chega ao fim o debate entre as chapas 2 e 3 das eleições do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União do Distrito Federal, Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima.
Nós agradecemos imensamente as presenças aqui nas nossas telas da Ana Paula Cusinato, do Fernando Freitas, do Job de Brito e do Laércio, que está aqui no estúdio conosco. E a vocês que nos assistiram, né, nós pedimos aí que compartilhe, que curta a nossa página e que espalhe aí esse debate, porque esse diálogo é a coisa mais fundamental que existe, porque o momento não é muito propício ao movimento social, ao movimento sindical, aos trabalhadores e aos servidores públicos também. Os ataques são muito fortes e quem deveria estar nos protegendo, que é o Estado brasileiro que está atacando todos nós juntos. Então, agradeço muito essa convocação feita pela Chapa 2 e pela Chapa 3 para que participássemos aqui desse diálogo, até porque a coisa que eu mais gosto de fazer é televisão, e se eu gosto de fazer televisão, então eu me sinto muito honrado com esse convite por estar fazendo aqui uma coisa que eu gosto. Então, para vocês que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Brasília Notícias.